Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e estou aqui para levar a você as principais notícias do Brasil e do mundo. Acompanhe agora o Hora News. Começamos com uma manifestação que acontece neste momento no centro de São Paulo contra o reajuste nas passagens de ônibus, trem e metrô, que está previsto para entrar em vigor amanhã. Você acompanha aí as imagens do momento da concentração da manifestação que aconteceu na Praça Ramos, no centro de São Paulo, em frente ao Teatro Municipal. Muitas pessoas participam dessa manifestação, ainda não temos um número exato de participantes, de manifestantes, mas a Polícia Militar acompanha todo o ato. Este ato já estava previsto desde o final de 2015, quando a Prefeitura de São Paulo, em conjunto com o governo do estado, anunciaram o novo reajuste nos últimos dias do ano. Nós temos aí agora as imagens do nosso Mochilink, que está então acompanhando esta manifestação. Os manifestantes vão seguindo em direção ao Teatro Dona Paulina, ao viaduto Dona Paulina. Eles vão caminhando pelas ruas do centro de São Paulo. A passagem de ônibus, metrô e trem vai aumentar a partir de amanhã. A passagem que até esta sexta-feira vale R$ 3,50, a partir de amanhã passa a valer R$ 3,80. Outras capitais do país também devem aumentar a passagem de ônibus, trem e metrô. São elas Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras cidades. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, também pode haver aumento em outras regiões metropolitanas. Segundo a Prefeitura de São Paulo e o governo do estado, que aumentaram então essa passagem em conjunto, o reajuste de 8,57% está abaixo da inflação medida pela FIPE, de 10,49%. As administrações dizem que esses valores não incluem o bilhete único temporal, que inclui o mensal, semanal e de 24 horas. Esses daí não serão alterados. O governo lembra ainda que quase 20% dos usuários não pagam a tarifa de ônibus, metrô e trem, e que são os estudantes beneficiados pelo Passe Livre Estudantil, que foi criado no ano passado. Além disso, também não pagam os trabalhadores desempregados, pessoas com deficiência e os idosos acima de 60 anos. Eu falava há pouco sobre o aumento da passagem no Rio de Janeiro e agora nós temos as imagens do nosso helicóptero no Rio de Janeiro. Olha só. Essas daí são imagens ao vivo do Rio de Janeiro, onde também acontece manifestação neste momento. Manifestação que foi marcada para acontecer na Cinelândia. É aí, então, que nós estamos vendo nas imagens da Cinelândia, onde acontece a concentração desses manifestantes no Rio de Janeiro. Lá, a passagem subiu já no último sábado de R$ 3,40 para R$ 3,80. Em Belo Horizonte, a tarifa sobe de R$ 3,40 para R$ 3,70. Portanto, manifestações marcadas para acontecer em diversas cidades brasileiras, justamente pelo mesmo motivo, aumento da passagem de ônibus, trem e metrô. Como eu disse, no Rio de Janeiro, as passagens aumentaram já no último sábado. Aqui em São Paulo aumenta a partir de amanhã. Em Belo Horizonte também já aumentou no último domingo. Essas manifestações foram marcadas pelo movimento Passe Livre, que já deram início a estas manifestações contra o aumento das tarifas lá em 2013. Você deve lembrar aquela onda de manifestações que tomou todo o Brasil, também por conta do aumento das passagens. Este grupo apoia o passe livre, ou seja, o não pagamento de passagens do transporte público. É óbvio que isso não foi conseguido até hoje. Inclusive, uma representante do movimento Passe Livre chegou a dizer que esse aumento é só mais um obstáculo para chegar à tarifa zero, que é o objetivo do grupo, então, né? Na época, nós mostramos aqui uma onda de manifestações com muita violência também na época, muita depredação de órgãos públicos, de comércios.
E agora, então, começamos mais estas manifestações contra as tarifas, o aumento das tarifas em diversas cidades brasileiras. A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, que é a ANTU, alega que a qualidade dos serviços poderia piorar muito se os preços das passagens não fossem corrigidos. A associação diz ainda que a escalada da inflação, a alta dos preços dos combustíveis e o represamento tarifário dos anos anteriores justificariam, então, esses aumentos. Você vai acompanhando aí imagens ao vivo do nosso helicóptero aqui em São Paulo. Imagens dessa manifestação que vai passando pelas ruas de São Paulo. Esses manifestantes saíram do centro ali da Praça Ramos, da frente do Teatro Municipal. E a informação que nós temos é que eles devem acessar a Avenida 23 de Maio, seguir até a Praça da Sé. Como você vê aí nas imagens do nosso Mochilink, a polícia acompanha toda a manifestação. Mesmo antes desta manifestação começar, os policiais já faziam ali uma barreira, um bloqueio. Eles iam acompanhando esta manifestação, que, pela informação que nós temos, segue pacífica. O único registro que foi obtido até esse momento é de que uma senhora teria passado mal em meio aí ao tumulto, essa grande quantidade de pessoas que segue caminhando pelo centro de São Paulo. Essas pessoas carregam faixas com palavras de ordem, faixas que identificam o Movimento Passe Livre, que é o principal grupo organizador destas manifestações que acontecem em diversas cidades brasileiras. Também carregam faixas com o seguinte dizer: 13h80, não. Outra faixa também observada dizia 13h80, a juventude não aguenta, e 13h80, o povo não aguenta. Uma outra faixa também que foi registrada pelas nossas câmeras dizia: para derrotar o aumento de Haddad e Alckmin, vamos à luta. São as faixas, então, que foram escritas pouco antes do início da caminhada e que agora esses manifestantes vão carregando durante este protesto contra o aumento das tarifas do transporte público em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em outras capitais. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, 25 cidades já anunciaram aumento nas tarifas de ônibus e metrôs para este ano, viu? Este reajuste deve variar entre 8% e 13%. Como eu disse, aqui em São Paulo, o reajuste foi de 8,57%. São as imagens que você vai acompanhando ao vivo aqui na Record News. Agora, 7h06 da noite. Imagens desta manifestação que começou por volta das 5 horas da tarde. A concentração desses manifestantes começou então às 5 horas da tarde no centro de São Paulo, em frente ao Teatro Municipal. A manifestação segue pacífica, acompanhada de policiais, mas para se precaver, muitos comerciantes fecharam os seus estabelecimentos com receio então de invasão, de depredação, de saque. Portanto, ali ao redor da Praça Ramos, ali ao redor do Teatro Municipal, muitos comércios foram fechados logo que esses manifestantes começaram a chegar. Agora, as imagens por terra do nosso Mochilink. Esses manifestantes seguem caminhando pelas ruas do centro de São Paulo. Como eu disse, eles devem acessar a Avenida 23 de Maio e seguir até a Praça da Sé. A gente lembra também que quem recarregar o bilhete único comum até às 11h59 da noite desta sexta-feira continua pagando R$ 3,50 nas passagens de ônibus, trem e metrô. Isso até o final do crédito.
A gente tem agora o som da manifestação. Vamos acompanhar. Nós ouvimos aí algumas batucadas, imagens mostravam há pouco esses manifestantes carregando alguns instrumentos. E é o que nós conseguimos ouvir pelo áudio do nosso Multilink, que acompanha esta manifestação por terra. Como eu disse, até agora não foi registrado nenhum confronto, nenhum tumulto. A polícia não teve de agir até este momento, apenas o registro de uma mulher que teria passado mal em meio a todas essas pessoas. Nós vemos aí muitas pessoas mascaradas à frente desta manifestação e isso é o que assusta um pouco, já que já há um histórico de manifestantes que depredam alguns estabelecimentos comerciais durante essas caminhadas. Mas, até o momento, a manifestação segue pacífica e a gente espera que ela continue exatamente dessa forma. Há um policiamento ostensivo aí acompanhando toda a manifestação e, por enquanto, não foi registrado nenhum confronto, como eu disse. Pelas imagens aéreas, nós podemos observar que muitas pessoas participam dessa manifestação, mas a Polícia Militar ainda não divulgou o número de participantes deste protesto aqui em São Paulo. Nós mostrávamos há pouco imagens também do Rio de Janeiro, muitos manifestantes por lá também protestando pelo mesmo motivo, o aumento das tarifas do transporte público. Além desse aumento do ônibus, do metrô e do trem de R$ 3,50 para R$ 3,80 aqui em São Paulo, a tarifa com integração entre ônibus e trilhos também aumenta, hein? Passa de R$ 5,45 para R$ 5,92. Como eu dizia há pouco, quem quiser pagar ainda os R$ 3,50 por essas passagens, ainda dá tempo. Até às 11h59 da noite desta sexta-feira, os usuários continuam pagando R$ 3,50 nas passagens de ônibus, trem e metrô, isso até o final do crédito, já que o bilhete único, que é usado aqui em São Paulo, tem um limite de armazenamento de R$ 250. Mas o valor máximo de recarga aceito de uma só vez é de um pouco menos, de R$ 230. Portanto, você que tem o bilhete único consegue carregar este bilhete hoje até às 11h59 da noite, nesse limite máximo de R$ 230 se for uma recarga única. Por isso, muitas estações estiveram lotadas hoje para a recarga do bilhete único. Isso não só hoje. Logo no início da semana, muita gente correu para carregar o bilhete único e continuar pagando, então, esses R$ 3,50 pelas passagens, pelo menos aí nos próximos dias. O número de pessoas parece aumentar, né? Conforme a gente vai vendo aí nas imagens, as imagens por terra mostram que há realmente um elevado número de manifestantes nesta manifestação aqui em São Paulo. Agora vamos ver como é que está a situação no Rio de Janeiro neste momento. Imagens aéreas da Cinelândia, que é o ponto de encontro destes manifestantes. No Rio de Janeiro, na capital fluminense, eles vão já caminhando pelo centro do Rio. São muitos os manifestantes também por lá, protestando contra o aumento da tarifa. Aqui no Rio de Janeiro, subiu dos R$ 3,40 para R$ 3,80, aumento que já entrou em vigor no último sábado. O aumento por lá foi maior, de 11,7%. Olha só, são muitos os manifestantes por lá e ainda também não há nenhum registro de confrontos ou tumultos no Rio de Janeiro. Segue tudo tranquilo por lá. Não há nenhum problema até agora. São imagens que você vai acompanhando ao vivo aqui na Record News.
Agora, 7h12 da noite desta sexta-feira. Imagens destas manifestações que ocorrem em algumas capitais brasileiras. Agora você acompanha as imagens da manifestação no Rio de Janeiro. E nós acompanhamos pelo menos estas duas manifestações que devem ser as maiores manifestações desta sexta-feira. Manifestações que começaram a ser organizadas nos últimos dias do ano de 2015, quando foram anunciados estes reajustes nas passagens de pelo menos 25 cidades brasileiras, segundo informou a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a NTU. Segundo a associação, o maior custo do setor de transportes é com a mão de obra, equivalente a 41% das tarifas pagas pelos usuários. O custo do diesel pesa 23% do valor pago pelos passageiros, segundo a NTU. E os outros 18% das passagens é direcionado para cobrir gratuidades e descontos no serviço, que inclui aí os idosos, os portadores de necessidades especiais e também os estudantes. Essas imagens que você acompanha são imagens ao vivo do nosso helicóptero, imagens do Rio de Janeiro. Que nós cobrimos também, então, essa manifestação que acontece na capital fluminense. Lá eles têm até um caminhão de som acompanhando esta manifestação. E os manifestantes também vão carregando faixas com palavras de ordem, também são acompanhados pela polícia lá no Rio de Janeiro. E por enquanto, como eu disse, a manifestação segue pacífica por lá. Não há nenhum registro de confrontos lá no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo também, manifestação pacífica. É a informação que nós temos por enquanto. Aí as imagens ao vivo daqui de São Paulo, imagens do nosso Mochilink, que acompanha esta manifestação que vai passando pelas ruas da capital paulista. Apesar de estarem acontecendo essas manifestações tanto lá no Rio de Janeiro quanto aqui em São Paulo, o trânsito segue tranquilo neste momento. Muita gente está de férias, portanto, o fluxo de veículos nas ruas é bem menor neste período. E aqui em São Paulo, a Companhia de Engenharia de Tráfego registra apenas 40 quilômetros de lentidão em toda a capital. Este valor é bem abaixo do esperado para o horário, já que é o horário de volta para casa. Muita gente costuma circular pelas ruas nesse horário, portanto, seria um trânsito muito maior, já que está acontecendo essa manifestação, bloqueando aí diversas ruas da capital paulista, do centro da cidade. Mas não, olha só, trânsito até que tranquilo. Inclusive, no centro de São Paulo, há apenas 5 quilômetros de lentidão agora. Na Zona Norte, 2 quilômetros de filas, Zona Leste, 8 quilômetros, Zona Oeste, 5 quilômetros e a Zona Sul é que concentra a maior lentidão, maior congestionamento neste momento. São 21 quilômetros de filas por lá. Nós ouvimos aí, então, o áudio da manifestação, áudio captado pelo nosso Mochilink, que acompanha essa manifestação por terra. Os manifestantes vão gritando palavras de ordem, além de carregarem faixas, dizendo 3,80 não, 3,80, que é o valor que vai passar a vigorar a partir de amanhã das passagens de ônibus, trem e metrô. Eles dizem 3,80, a juventude não aguenta, 3,80, o povo não aguenta. Cheguei a ver também faixas de identificação do movimento Passe Livre, que é um movimento, então, que organiza estas manifestações. Manifestações que ficaram bem marcadas no ano de 2013. Quando uma série de protestos questionava o aumento das tarifas de trem, metrô e ônibus aqui em São Paulo para R$ 3,20. Depois, essas manifestações se estenderam por todo o Brasil, você deve se lembrar.
Entre os grupos mais conhecidos, como eu disse, que organizaram aquelas manifestações, estavam o Movimento Passe Livre, que tem também organizado esses protestos recentes, recrutando pessoas, inclusive pelas redes sociais. O Movimento Passe Livre foi fundado em uma plenária no Fórum Social Mundial em 2005. Isso aconteceu em Porto Alegre, no sul do país. Outro grupo que também convocou manifestações em 2013 foi o Movimento Mudança Já, que se diz defensor de uma gestão pública eficiente, da educação e da cidadania. Manifestações que ficaram marcadas aí na memória de muita gente em 2013, quando grande parte da população brasileira foi às ruas manifestar contra o aumento das passagens na época para R$ 3,20. Agora, 2 anos e meio depois daquelas manifestações, o aumento registrado é de 8,57% aqui em São Paulo, passando para R$ 13,80 as passagens de ônibus, trem e metrô. Aumento de mais de 11%, 11,7% no Rio de Janeiro. Também passando para R$ 13,80 a passagem de ônibus, trem e metrô. Nós vemos aí as imagens ao vivo daqui de São Paulo, imagens do nosso Mochilink, que segue esta manifestação, que acompanha esta manifestação. Manifestação que vai sendo acompanhada também pela Polícia Militar e que segue pacífica até este momento. Nós vimos há pouco à frente da manifestação, nesta fila aí que você vê nessas imagens aéreas, algumas pessoas mascaradas, com camisetas cobrindo o rosto, mas muita gente sem nenhuma cobertura na face, caminhando e então protestando contra o valor, o novo valor que deve entrar em vigor amanhã das passagens de ônibus, trem e metrô aqui em São Paulo, no valor de R$ 3,80. Essas são as imagens ao vivo do nosso helicóptero, que também acompanha esta manifestação. Vamos voltar ao Rio de Janeiro para saber como é que está a situação por lá. Olha só, manifestantes também vão seguindo em protesto contra o aumento do transporte público, também lá no Rio de Janeiro. Essa manifestação também começou por volta das 5 horas da tarde, concentração que aconteceu na Cinelândia, no centro da cidade. E agora esses manifestantes vão caminhando pelas ruas do Rio. Também são imagens ao vivo do nosso helicóptero no Rio de Janeiro, que você acompanha aqui na Record News agora. Pelas imagens, a impressão que dá é que o número de manifestantes no Rio de Janeiro é um pouco menor do que aqui em São Paulo, mas como eu disse, a Polícia Militar ainda não divulgou o número de manifestantes contabilizado até este momento, nem aqui em São Paulo, nem no Rio de Janeiro. Bem, a qualquer momento, então, nós voltamos com mais informações sobre as manifestações que acontecem em São Paulo e no Rio de Janeiro, além de outras capitais brasileiras, contra o aumento das tarifas do transporte público. E as notícias do Espírito Santo também são destaque aqui no Ara News. Portanto, nós vamos agora direto à nossa redação em Vitória. Boa noite, Adriana Marques. Maria Clara, boa noite. 6 meses. Essa é a previsão para a conclusão das obras de retirada e contenção das pedras no Morro da Boa Vista, em Vila Velha. No dia 1º de janeiro, uma enorme pedra rolou sobre várias casas. 1.300 pessoas tiveram de deixar o morro. O silêncio deu lugar ao barulho das máquinas. Finalmente tiveram início as obras no Morro da Boa Vista.
25 homens contratados pela prefeitura, incluindo moradores, já começaram a abrir caminho e a quebrar as pedras menores. Nós estamos abrindo caminho para a instalação do canteiro de obras, abrindo caminho também para que os equipamentos possam subir, já fazendo as primeiras derrocagens, a primeira destruição de algumas pedras que estão no caminho, que estão representando ainda risco para a comunidade. Posteriormente, vamos fazer a amarração das pedras lá de cima, daquelas onde saiu a pedra, onde se desprendeu a pedra original. A maior dificuldade dos trabalhadores é o acesso. Por isso, nos próximos dias, a prefeitura garantiu que vai instalar um teleférico aqui no Morro da Boa Vista. Serão montadas 4 bases que vão facilitar o transporte de cargas até o topo, até o local de onde as pedras se soltaram. A previsão é de que o trabalho de contenção e retirada das rochas soltas seja concluído em até 6 meses. Enquanto isso, mais de 1.300 pessoas aguardam neste abrigo ou na casa de parentes. É o caso da Edna, que todo dia volta ao Morro da Boa Vista para vigiar os pertences e matar a saudade. Estou cuidando só da minha casa, né? Eu dou faxina e aí eu fico assim, eu gosto de ver assim, de vez em quando dar uma olhadinha e também assim eu fico também maravilhada de saber o que Deus fez, né? Um laudo da Defesa Civil do Estado aponta que o deslizamento das rochas aconteceu por causa do desgaste provocado pela ação da natureza. As famílias afetadas já fizeram o cadastro para receber o aluguel social. A prefeitura espera começar a pagar o benefício até o início de fevereiro, quando começa o ano letivo. Nós sabemos de toda a dificuldade dessa comunidade, sabemos que são pessoas trabalhadoras, pessoas humildes, sobretudo pessoas muito carentes. Realmente traz um transtorno sair das suas residências. Agora nós temos que ter o cuidado com o dinheiro público, então nós precisamos cumprir etapas e esperamos, no mais breve possível, atender as pessoas que efetivamente merecem receber esse aluguel social para uma forma de tocar as suas vidas com dignidade. Enquanto o dinheiro não chega, seu Bill continua correndo riscos. Sem ter para onde ir, ele se recusa a sair de casa. Não tem lugar para ficar, não tem comida para comer, então tem que ficar lá para me fazer minha comida. E o Ministério Público Estadual vai investigar o acidente no Morro da Boa Vista. Foi aberto um inquérito civil para apurar se houve negligência por parte da Prefeitura de Vila Velha no caso, já que um relatório feito em 2012 alertava sobre o risco de deslizamento na região. Bom, Maria Clara, de hoje aqui do Espírito Santo, a gente volta agora a São Paulo com você. Boa noite, um ótimo final de semana. Boa noite, bom final de semana, Adriana. O Hora News volta agora com mais notícias e esses são os outros destaques de hoje. Prefeito de Vila Velha detalha como vai ser o trabalho de retirada das pedras no Morro da Boa Vista. Bancos de sangue dos maiores hospitais do sul do estado precisam de doadores. E a esquina da Record News. Hoje tem a turma da Boa Vista, que vai levar para a avenida as crenças, os ritmos e os sabores do Espírito Santo. Prepare o bolso. A partir de domingo, as passagens do sistema Transcol ficam mais caras. O reajuste vai ser de 12%. De segunda a sábado, a tarifa será de R$ 2,75 e R$ 2,40 aos domingos. O último aumento na passagem havia sido em 2013. Nós mostramos na edição nacional do Hora News que começou a retirada das pedras do Morro da Boa Vista. A repórter Fernanda Batista conversou com o prefeito Rodney Miranda, que explicou melhor como vai ser feito esse trabalho. Adriana, o trabalho aqui no Morro da Boa Vista já começou. Daqui é possível ouvir o barulho das máquinas. Nós conversamos com o prefeito Rodney Miranda, prefeito que de fato já está sendo realizado lá no alto. Os funcionários os trabalhadores já estão fazendo as primeiras derrocagens, tanto para abrir espaço para o canteiro de obras, para abrir espaço para a movimentação de equipamentos, de material, quanto também já retirando algumas pedras que estão em situação de risco para a comunidade. Quanto ao bloco lá em cima de onde a pedra se desprendeu, o que é que vai acontecer? Nós vamos fazer uma amarração com cabo de aço, com uma estrutura de alvenaria e aço forte. E vamos também, nos próximos dias, começar o desmonte, a derrocagem da pedra grande que está no meio da comunidade. Para isso, a prefeitura vai contar com a ajuda de um teleférico, não é isso? Isso, um teleférico em princípio vai ser fixado em 4 pontos. Esse teleférico vai servir basicamente para transporte de equipamentos e de material para ser retirado dentro da comunidade. Serão 4 bases, né, ao longo do morro?
4 porque é uma distância muito grande e a tendência é carregar equipamentos, entulho, coisa muito pesada. Além de funcionários contratados, os próprios moradores vão participar desse trabalho, né? Nós pedimos e a empresa aceitou, no que for possível, aproveitar ao máximo a mão de obra disponível na comunidade, até para ajudá-los nesse momento difícil. E qual que é a previsão para o término dessas obras? Temos até 6 meses, até porque estamos em emergência, até 6 meses para concluí-la. Mas, à medida que etapas forem sendo vencidas, a gente vai proporcionando gradativamente também o retorno das pessoas com segurança para suas casas. Então, as pessoas vão poder começar a voltar para as casas ainda em 2016? Eu acredito que a maior parte delas retorne. Aquelas que tiveram, logicamente, suas casas destruídas ou estrutura comprometida, ou mesmo com as obras ainda tenham alguma vulnerabilidade, a gente vai pagar o aluguel social e, posteriormente, também caminhar para outra moradia digna. Pois é, com relação ao aluguel social, em que pé que está isso? Quando é que essas pessoas vão poder ir para suas casas novas? Nós estamos acabando o levantamento da Defesa Civil, da Assistência Social, temos que ser bem criteriosos, porque infelizmente tem pessoas que querem se aproveitar nesse momento e receber, mesmo não sendo aqui da região. No máximo em 15 dias a gente finaliza esse trabalho e começa a pagar. Até porque o ano letivo já vai começar e a escola precisa ser desocupada, né? Exatamente, é uma preocupação nossa, mas até o final de janeiro a escola já está pronta e faremos também algumas reformas aqui para receber bem nossos alunos. Joia, muito obrigada, prefeito, pela sua participação. Adriana. Bom, já deu tempo de descansar das festas de final de ano e agora é colocar em prática as metas que você traçou para 2016. Emagrecer, mudar de emprego, comprar um carro, nada disso é fácil. Mas é possível tornar o caminho mais curto, como mostra pra gente a repórter Fernanda Batista. Trabalhos da faculdade, estágio, tarefas de casa. Para o Matheus, o ano de 2015 não foi nada fácil. E para tentar aliviar a ansiedade, o estudante acabava comendo muita besteira por aí. Pizza, salgadinho, hambúrguer, sempre comendo esse tipo de alimento. E eu percebi que estava me fazendo mal. O problema é que a má alimentação começou a afetar até mesmo o rendimento nos estudos. E nesse ano novo, Matheus decidiu virar o jogo. Quer levar uma vida mais saudável. Vou substituir certos doces por frutas, refrigerante por suco. Eu pretendo não mais tomar refrigerante. Estou fazendo aí um esqueminha para não tomar mais refrigerante. Esse tipo de alimento agora só em eventos especiais, festa de amigo, festa de família, porque não tem como evitar, né? Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito aponta que os principais desejos dos brasileiros para 2016 são colocar as contas em dia, praticar atividades físicas e trocar de carro. Mas para chegar lá, não adianta ficar de braços cruzados. O principal conselho dos especialistas é organização. Eu quero emagrecer. Então, assim, você quer emagrecer quanto? Em quanto tempo? E até fazer etapas disso aí, né? Ou eu quero passar num concurso público. Em quanto tempo? É 1 ano? 2 anos? E o que você vai fazer? Você tem que estudar quanto? E de que maneira? Então, tudo isso tem que ter o planejamento, a estratégia, os prazos e a motivação, né? Porque senão você começa, daqui a pouco você já fica capenga e você não consegue ir à frente, né? Para Cleiciane, 2016 promete ser um ano cheio de mudanças. Ela quer investir na carreira acadêmica e já organizou o tempo de estudo até o final do ano. Prioritariamente, eu pretendo ser aprovada no mestrado e conseguir o primeiro emprego. E mesmo que você não consiga realizar todas as metas durante o ano, a psicóloga destaca: planejar o futuro é essencial para a realização pessoal. O importante é a gente desempacar, é a gente conseguir sair do lugar. Mesmo que você não consiga 100%, mas alguns porcentos que você consegue, você já caminhou rumo àquela meta. Tá bom, então esse ano você vai fazer uma nova meta, já vendo aquilo que você alcançou e seguir para frente dali, né? O Procon acionou a Caixa Econômica por propaganda enganosa na Mega da Virada. O valor do prêmio foi bem menor do que o divulgado e esse foi o tema da nossa enquete da semana. Vamos ao resultado. Nós perguntamos, você confia nos resultados da Mega Sena? 66,7% dos internautas disseram que sim. Já 33,3% disseram não confiar. Sábado, com o predomínio de sol e calor em praticamente todo o Espírito Santo, ocorrem pancadas isoladas de chuva à tarde no norte e na região serrana. Veja as temperaturas.
Agora nós vamos a Cachoeiro de Itapemirim com o Ramon Barros. Oi, Ramon, boa noite para você. Boa noite, Adriana Marques. Os bancos de sangue dos 2 maiores hospitais do sul do estado pedem ajuda. O estoque de alguns tipos sanguíneos está zerado, logo agora, na época em que os pacientes mais precisam. O estoque de sangue da Santa Casa de Misericórdia está baixo. Alguns tipos sanguíneos, como por exemplo o O negativo, já não tem mais reserva. Problemas também com o AB negativo. Segundo a enfermeira que cuida do banco de sangue da Santa Casa, a alta demanda é a responsável pela falta de alguns tipos sanguíneos. Nós tivemos acidentes graves que demandaram muita transfusão de sangue, então houve uma procura elevada nesse período de feriado. No Hospital Evangélico, referência em cirurgia cardíaca, tratamento de câncer e maternidade de risco, a situação é bem parecida. O banco de sangue está funcionando bem abaixo do normal. O estoque daqui é responsável pelo abastecimento de todo o sul do estado. Tanto aqui no Hospital Evangélico como na Santa Casa de Misericórdia, as necessidades são praticamente as mesmas. 2 tipos sanguíneos precisam de doação com muita urgência: o sangue O negativo e o tipo AB. O sangue O negativo é aquele sangue que todos os pacientes recebem, ou seja, qualquer paciente que necessite de sangue num determinado momento, numa urgência, nós vamos abrir mão do sangue O negativo. E o AB nós usamos muito em cirurgias cardíacas, em recém-nascidos. Doar sangue é um processo rápido. Cada doador pode doar até 450 ml no espaço de 3 meses e as mulheres no espaço de 4 meses. Podem vir pessoas entre 16 e 68 anos, que são sadias, não ter bebido na véspera, não estar gripado, não ter doenças crônicas, né, como diabetes, renais crônicos, cardíacos. Basta trazer o documento, vir alimentado, após o almoço aguardar 2 horas e aguardar aqui o atendimento, que leva em média apenas 30 minutos. Cada doação pode salvar até 4 vidas, então é muito mais importante do que as pessoas pensam. Para você que nos assiste, bom final de semana. Adriana Marques é com você. Até segunda. Obrigada, Ramon. Boa noite para você. Até segunda. E agora nós vamos a Linhares com as notícias do Norte Capixaba. Boa noite, Manuel Neto. Boa noite, Adriana Marques, e a todos que estão em casa. Olha, o Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Linhares, abriu o processo seletivo para curso de Engenharia de Controle de Automação. Essa é uma boa oportunidade, Adriana, para que os jovens possam se preparar para o mercado de trabalho, que é tão concorrido. O Polo Industrial de Linhares se destaca e emprega milhares de pessoas. Vagas de emprego são disponibilizadas com frequência, mas nem sempre elas são preenchidas. Sabe por quê? Por falta de mão de obra qualificada. Para quem tem interesse de ingressar no mercado de trabalho, o IFES Campus Linhares abriu inscrições para o processo seletivo para o curso de Engenharia de Controle e Automação. É um curso totalmente gratuito. Do município de Linhares, então os jovens, né, que se identificam com essa área não precisam mais se deslocar até grandes centros, né? Vai ser um curso presencial, duração de 5 anos. No curso de Engenharia de Controle e Automação daqui do IFES, os alunos irão estudar em salas como esta daqui e também vão poder desenvolver projetos em 3D. O Rodrigo está aqui com a gente para explicar melhor como que os alunos vão desenvolver projetos como essa maquete aqui, Rodrigo. Eles partem de uma ideia de, exemplo, construir um varal automático. Tendo em vista a construção desse varal, eles partem para o desenvolvimento de uma maquete em miniatura. Essa maquete, eles imaginam e desenham todas as peças dela no computador, e do computador, eles, através do computador, mandam para essa impressora 3D, que imprime essas peças em 3D para depois serem utilizadas na maquete. A exemplo desse aqui, que é um varal autônomo. No total, são 36 vagas disponíveis gratuitamente. Uma oportunidade para quem deseja se qualificar.
O mercado de trabalho em si, quando nós falamos especificamente disso, não se restringe só ao município de Linhares, né? O Instituto vai atender a demanda de toda a região, né? E o profissional formado pode trabalhar inclusive em outros estados, fora do país, ou seja, há uma perspectiva enorme. É bom frisar que as inscrições começaram no último dia 4 e vão até o dia 22 de janeiro e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.ifes.edu.br. Voltamos à Vitória com você, Adriana. Obrigada, boa noite. Bom, a seguir a esquina da Record News, hoje tem a turma da Boa Vista, que já foi campeã do Carnaval Capixaba por 3 vezes. A gente volta já. Vem aí a terceira edição do concurso de maquiagem da Record News. As inscrições já estão abertas. Vamos escolher o maquiador ou salão de beleza que produzir a melhor maquiagem feminina de carnaval. Maquiadores e salões da Grande Vitória podem se inscrever até o dia 31 de janeiro. Então não perca, o regulamento está lá no nosso site, cinoticias.com.br. E sexta-feira, como você já sabe, é dia da esquina da Record News. E hoje, na nossa esquina, tem a turma da Boa Vista, que já foi campeã do Carnaval Capixaba por 3 vezes. E vai levar para a avenida as crenças, os ritmos e os sabores do Espírito Santo. E quem está com eles é a Francine Leite. Oi, Francine, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui, claro, em ritmo de carnaval e hoje com a única escola de samba de Cariacica e já tricampeã do Carnaval Capixaba, Boa Vista. Vamos começar com um novo samba enredo de 2016. Chegou minha águia, chegou, amor, o show já vai começar. Vem cá, vem sambar a noite inteira, capixaba de alma festeira que traz alegria no olhar. Chegou, chegou minha águia, chegou, amor, o show já vai começar. Vem cá, vem sambar a noite inteira, capixaba de alma festeira que traz alegria no olhar. Que bonito, só pra gente entender, olha só o nome do samba enredo, Festas e Folguedos, Crenças, Ritmos e Sabores Seculares do Espírito Santo. Emerson Chumbrega, além de ser intérprete, também presidente da Boa Vista. Emerson, conta pra gente que enredo é esse, o que o pessoal vai conseguir ver lá no Sambão no sábado. Então, boa noite a todos, Record News, aí fazendo essa cobertura maravilhosa. Então, é um enredo que a gente vai abordar as festas, né, do nosso estado do Espírito Santo, e aí a gente entra na parte religiosa, na parte gastronômica e na parte rítmica também, né? E aí vai ver desde o Congo, Ticumbi, Festa da Penha, vai ver também a Muqueca Capixaba, Festa da Polenta e por aí, velho. Nossa Senhora das Neves. Boi Pintadinho. Boi Pintadinho, Jaraguá. Vamos que vamos. Então vai ter muita cidade representada, né? Tem Conceição da Barra, no Ticumbi, tem Anchieta no Jaraguá, tem Presidente Kennedy na Nossa Senhora das Neves e... lembra? Muqui, tem muita coisa boa. E tem Venda Nova do Imigrante também, com a Festa da Polenta, claro, e por aí, claro. Cariacica e então, Vitória. O pessoal de Cariacica que já adora Boa Vista, agora Boa Vista quer conquistar o estado inteiro. É isso aí, por que não? É isso. Agora, pra gente continuar falando da Boa Vista, a gente sempre pede pro pessoal das escolas de samba tocarem um samba enredo que marcou a história da escola de samba, né? Eu tenho o meu palpite, queria saber se é o mesmo de vocês, que samba enredo é esse? Então, a gente tem vários, né, que foi bacana, 2010, 2012, com a Elisa Lucinda, 2013, falando dos negros, mas o que mais incendiou o Sambão do Povo e a galera cantou e, assim, foi uma coisa inexplicável, desde que nós entramos na avenida, não tem jeito, foi o Perfume, né, 2014. Foi mesmo, eu tava lá, eu vi. Acertei? Acertou! Ah, galera. Vamos ouvir então. Vamos que vamos! Quem é que espalha o perfume no ar? Sou eu. Quem é que faz
faz o meu povo sambar. Sou eu, é a Boa Vista. O meu grande amor, a essência do samba chegou. Me diz, quem é que espalha o perfume no ar? Sou eu. Quem é que faz o meu povo sambar? Sou eu, é a Boa Vista. O meu grande amor, a essência do samba chegou. Bacana, é muito legal mesmo esse samba enredo. Vocês precisavam ver, quem não viu o sambão no dia dessa apresentação, né não? Vou falar aqui com o cavaquinho, como é que é o nome? Marlon Stefanini. Marlon, esse cavaquinho consegue ficar lá 1h10 tocando? Com certeza. Na hora que entra só emoção, a gente nem sente o cansaço. O pessoal aqui está empenhado. Lembrando que a Boa Vista, a única escola de Cariacica, já foi tricampeã do Carnaval Capixaba. Foi campeã em 2010, 2012, 2014... 2016? É a hora, né? Vamos pela lógica, né? Como é que estão os preparativos e expectativa aí para o Carnaval? A expectativa é sempre boa, porque a gente, quem gosta, faz, né, acontecer, mas temos que ser realistas da crise que atravessa o nosso país. Não seria diferente no Espírito Santo e não nas escolas de samba. Então nós estamos usando a criatividade, logicamente reduziremos um pouco o carnaval, mas tentaremos manter o brilho, a alegria e a beleza de sempre dos carnavais da Boa Vista. Acredito que todas as escolas de samba estejam passando por isso, né? Com certeza, afeta todo mundo, não tem jeito. Mas para nós está sendo uma coisa diferente, mas vamos mostrar que nós temos samba, que o povo sabe fazer samba, criatividade e que corre nas veias, né, o samba, o amor pela Boa Vista. Quem sabe não continua essa tradição, né, de vitórias em anos intercalados, né? Em 2017 a gente vai de novo, ganha de novo. Vamos lá, gente. Então, para encerrar, vamos ouvir mais o samba enredo deste ano, do Carnaval de 2016 de Vitória, da Boa Vista. Vamos ouvir. Boa noite para vocês. Vamos que vamos. Toda sexta-feira ensaio da Boa Vista. Todo mundo convidado, hein? Chegou minha águia, chegou, amor, o show já vai começar. Vem cá, vem sambar a noite inteira, capixaba de alma festeira que traz alegria no olhar. Chegou minha águia, chegou, amor, o show já vai começar. Vem cá, vem sambar a noite inteira, capixaba de alma festeira que traz alegria no olhar. Bom, Hora News termina aqui. Mais notícias você confere no nosso portal sinoticias.com.br. Uma ótima noite para você, um excelente final de semana. Record News, a líder em notícias. A luz que hoje guia o nosso povo com o seu manto. Reluz, Nossa Senhora, abençoado Espírito Santo, em Presidente Kennedy das Neves, emoção, e pelas ruas segue em devoção. Barcos ao mar